Eu acho que quando você tem que correr atrás na Fórmula 1, é muito complicado porque você fica muito mais suscetível a erros. E a gente sabe que o Lando Norris, por si só, já é uma pessoa suscetível a erro. É a mesma coisa de disputa de pênalti. Disputa de pênalti, normalmente, quem bate primeiro pênalti, acaba tendo uma vantagem muito grande, estatisticamente falando. E aí você para e pensa, fala, pô, mas por quê? Porque o cara que bate em segundo, ele tá sempre pressionado. Ele tem que empatar. Ele nunca pode estar à frente, Ele nunca pode praticamente. estar à frente. Esse campeonato de 2025, como vocês já devem ter reparado, ele é bastante acirrado, né? Temos aí 10 pontos que separam Oscar Piastri de Lando Norris e, enfim, a disputa tá bastante acirrada. Mas não é novidade na Fórmula 1, já aconteceram campeonatos assim em outros momentos. E a gente vai trazer aqui pra vocês disputas que foram acirradas até a 9ª corrida do ano, né? Como que estavam essas disputas na 9ª corrida do ano, que é exatamente o momento que a gente se encontra da temporada agora. Então, tela dividida pra vocês aí, pra gente ver, porque é o seguinte. Oscar Piastri e Lando Norris aí muito perto um do outro e a gente vê os números dele. Pode ler pra gente, por favor? Claro, em vitórias está 5-2 para o Oscar Piastri, em pole está 4-2 para o Oscar Piastri, em pódios eles estão empatados, os dois têm 8, em pontos são 186 para o Oscar contra 176 pro Lando, 10 pontos de diferença, Pois é. e eles estão aí respectivamente em primeiro e segundo no campeonato. Esse é o campeonato de 2025. Mas se a gente voltar um pouquinho pra trás, nós tivemos o campeonato de 2021. Que tivemos aí, ó, em vitórias, o Max na 9ª corrida do ano tava com 5, o Hamilton com 3. Em poles, o Verstappen tava com 4, o Hamilton com 2. Em pódios, 8-6 pro Verstappen. Em pontos, 182 a 150. Eles eram P1 e P2, respectivamente. E você vê que o Verstappen tinha uma gordurinha maior do que a do Piastri na 9ª corrida, após a 9ª corrida de 2021. Mas esse campeonato de 2021 acho que faz um certo sentido, porque ele era um campeonato de fases, né? A Mercedes tinha, sei lá, 3 corridas melhor, a Red Bull tinha 3 corridas melhor, aí geralmente o Verstappen abria, depois o Hamilton empatava ou abria um pouco, e aí ficava nessa troca aí, coisa que na McLaren não acontece. É uma corrida para uma corrida para o outro, porque eles têm o mesmo carro. Se a gente voltar um pouquinho mais, o outro campeonato acirrado que teve foi 2016. Nico Rosberg aí contra Lewis Hamilton, né? Obviamente. Na 9ª corrida, o Rosberg tinha 5 vitórias contra 3 do Hamilton. Em pole estava 5-3, mas aí para o Hamilton, que tinha vantagem. Em pódio estava 6-5 para o Hamilton também. Em pontos, o Rosberg liderava por 11, 153 a 142. E eles estavam também, obviamente, aí em primeiro e segundo no campeonato. Pois é, um campeonato parecido com 2021? o de 2025, que é ali, pela distância de pontos, estava mais parecido com o que a gente tem hoje. Fato. O que é uma má notícia pro Lando Norris, né? Já que o campeão daquele ano foi o Nico Rosberg, que era o cara que estava liderando a corrida liderando o campeonato após a 9ª corrida, assim como em 2021 também. E eu trago um outro ponto, né? O Nico, em 2016, com 5 vitórias na 9ª prova, o Verstappen com 5 vitórias na 9ª prova, todos eles acabaram campeões e, coincidentemente ou não, Oscar Piastri, após a 9ª prova, tem 5 vitórias também. 5 vitórias também. Então, Pois é. São sinais. São sinais pra se preocupar. Mas aí tem sinais positivos também pra Lando Norris, né? Porque, olha só, no campeonato de 2012, o sinal positivo é o seguinte: o Vettel tinha apenas uma vitória, tinha 3 poles, tinha 3 pódios, 100 pontos e era o P3. O Vettel, que acabou sendo campeão daquele ano, na 9ª corrida, ele era apenas o P3 do campeonato de pilotos, enquanto que o líder era Fernando Alonso, que tinha 2 vitórias, uma pole, 5 pódios, 129 pontos, ou seja, quase 30 de vantagem, e era o P1 do campeonato. Sim. Pois é, então já o Lando Norris também já pode ficar um pouco mais esperançoso vendo essa disputa aí, especificamente aí. Até porque o Alonso não é um piloto que estava ali por acaso, ele realmente era um bom piloto. De fato. Né? E é isso, essas são as disputas que nós temos aí. Isso aí é mais para deixar o Lando preocupado ou para deixar ele esperançoso? Eu, particularmente, acho que é para deixar ele mais preocupado. Porque eu acho que o campeonato de 2025 se compara muito mais ao de 21, ao de 2016 também, que são pilotos que trocam vitórias, que trocam pontos, etc. A Mercedes em 2016 sobrava, então só ela vencia. Em 2021, Hamilton e Verstappen sobravam também. Praticamente só eles venceram. O Pérez venceu prova, Sim, o Bottas, o Ocon, tudo bem. Mas, no geral, eles venceram, sei lá, 90% das provas. Que eu acho que é a tendência de ser esse ano.
2012, que tá aí na tela, Foi muito dividido, né? muito dividido. Foi aquele ano que nas primeiras 7 provas foram 7 vencedores diferentes. Sim. Então o Vettel venceu, o Alonso venceu, o Weber venceu, o Maldonado venceu, enfim. Por isso, inclusive, que os dois maiores postulantes na nona corrida do ano tinham só 2, 3 vitórias somadas. Então, assim, eu acho que esse ano aí de 2012 é um ano tão atípico em termos de competitividade que não dá pra gente se basear, porque é isso, tipo assim, eles tinham 3 vitórias na nona prova e somados os pilotos da McLaren esse ano tem 7 já. É mais que o dobro. Então, assim, não acho que seja algo pro Lando Norris se inspirar. Eu acho que esse ano tem mais tendência de ser como 2016, como 2021. E é isso. Igual eu disse, o Oscar Piastri já tem o mesmo número de vitórias, por exemplo, que o Verstappen tinha em 21 e que o Rosberg tinha em 16 também. Então, eu acho que é um sinal negativo aí para o Lando Norris. Obviamente não tá tudo perdido, mas eu acho que ele tem motivos para ficar preocupado. Ele tem que ficar preocupado mesmo. É que eu acho que o grande problema não é essa questão do número de vitórias, é interessante a gente analisar, mas eu acho que o grande problema é o correr atrás. Eu acho que quando você tem que correr atrás na Fórmula 1, é muito complicado porque você fica muito mais suscetível a erros. E a gente sabe que o Lando Norris, por si só, já é uma pessoa suscetível a erros. Mas 10 pontos é correr atrás? Já é. Ele tá menos confortável que o Piastri no campeonato, tenho certeza disso. Então, só o fato dele estar menos confortável, pra mim, já faz a pressão nele ser um pouco maior do que é no Piastri. É que assim, claro, a gente fala 10 pontos é muito pouco, então se o Lando Norris, por exemplo, corrida que vem, der a sorte de o Piastri abandona e ele ganha a corrida, o campeonato já vira e ele fica o cara confortável, ele fica com 15 pontos na frente. Então, ainda 10 pontos ainda pode mudar. Mas 10 pontos é perigoso pros dois lados. Porque se a mesma coisa acontece, só que o contrário, e o Lando Norris vai lá e abandona, e o Piastri vai lá e ganha, aí o que era 10 pontos vira 35. E 35 já começa a virar, tipo assim, não, aí eu preciso ganhar uma corrida, eu preciso fazer não sei o quê. Tipo assim, cara, é tirável? É. Eu acho impossível que o Lando Norris ganhe 2 corridas seguidas, por exemplo. Não acho. Mas, por exemplo, se ele ganha 2 corridas seguidas com o Piastri em segundo, ele tira 14 pontos. Tira 14 pontos. Sim. Aí vai ficar com 20 ainda, né? Tipo assim, quantas corridas ele precisa ganhar? Levando em conta que o Piastri também vai ganhar até o final do ano. É isso que a gente tem que ver. Tipo assim, 10 é muito? Não. Mas 10 abre o precedente pra, em qualquer vacilo, vai virar muito. Fica longe, de fato né? E esse carro da McLaren é um carro confiável. Não vai quebrar. Não quebrou no passado, não parece que vai quebrar esse ano. Apesar de que os motores Mercedes abriram o bico aí em outras equipes. Então eu acho que a questão do Lando Norris é essa. Tipo assim, ele tinha cortado pra 3 na corrida de Mônaco, e pode ser que no Canadá ele faça isso de novo, mas aí é aquela parada do você remar, e depois volta tudo. Sim. Assim, ele vai ter um puta sacrifício pra ganhar o GP do Canadá, por exemplo, aí vira 3 de novo. Ou às vezes até empata, vai. Piastri fica em terceiro, não sei. E aí na corrida seguinte o Piastri vai ganhar de novo, vai voltar. Sim. Então, tipo assim, o Piastri tem essa vantagem. É a mesma coisa de disputa de pênalti, sabe? Disputa de pênalti, normalmente quem bate primeiro, o primeiro pênalti, acaba tendo uma vantagem muito grande. Porque, estatisticamente falando, 75%. 75% das vezes quem bate primeiro ganha a disputa. E aí você para e pensa, fala, pô, mas por quê? Porque o cara que bate em segundo, ele tá sempre pressionado. Ele tem que empatar. Ele nunca pode estar à frente. Ele nunca pode estar à frente, exatamente. E mesmo quando ele tá à frente, quem vem depois tem a chance de empatar. Enquanto que, por exemplo, se você abre 2, o outro não tem a chance de empatar. Ficou meio confuso, né? Ficou, não, mas sim. Mas é assim, vai, deixa eu tentar explicar, vai. Imagina que você tá batendo pênalti lá, aí você não faz o primeiro gol. Seu adversário vai lá e faz, aí tá 1-0. Quando tá 1-0, mesmo que você tenha acabado de perder a primeira, você tem a chance de empatar logo em seguida. Agora, se você tá batendo primeiro, você faz o primeiro pênalti, tá 1-0 pra você, se você erra o seu primeiro pênalti, o seu adversário tem a chance de abrir 2-0 na segunda cobrança. Enquanto que você não tem essa possibilidade quando você bate em segundo. Então, assim, eu acho que a lógica se aplica à Fórmula 1 também. É muito difícil você ter que ficar correndo atrás, é mais desgastante, é mais difícil. Enfim, tá cedo ainda, a gente não chegou nem na metade do campeonato, mas eu acho que o Lando Norris tem que estar preocupado, sim, porque ficar correndo atrás é muito difícil.
Não, de fato é muito difícil. É que eu acho que E foi a tônica dos campeonatos aí que a gente viu, né? É. O Hamilton, a maior parte do tempo, teve que correr atrás, apesar de que era um campeonato próximo, mas a maior parte do tempo ele teve que correr atrás, inclusive no final. Uhum. E o Rosberg também. O Hamilton, nos 2 campeonatos que ele perdeu ali, ele teve que correr atrás. No geral, sim. Aí por motivos diferentes, mas foi isso. Não, e eu tava pensando enquanto você tava falando, eu acho que uma coisa que pode meio que jogar a favor do Lando, que é uma impressão que eu tenho, é o fato de estar entrando na época do campeonato que ele anda melhor, eu acho. Eu tava pensando nisso. Essa parte europeia, assim, que pega Silverstone, que pega Áustria, que pega Hungria, que pega Spa, enfim. Que não pega circuitos de rua, né? A impressão que eu tenho é que é onde o Lando desempenha melhor. Obviamente, isso não é uma garantia. Não quer dizer que só porque ele andou bem ano passado, ano retrasado, ele vai andar bem de novo. Mas eu acho que é uma coisa aí que talvez ele possa se apegar aí de ser os circuitos que ele anda de maneira mais forte, digamos assim. Veremos se ele vai conseguir traduzir isso. O GP do Canadá é meio que de rua também, né? Então pode ser que seja um ponto negativo pra ele também. Vamos ver. Por exemplo, o Zandvoort, ele foi muito bem no ano passado, né? Foi. Só que é um circuito que Hungria ele deveria ter vencido. Exatamente. Silverstone, talvez ele devesse ter vencido também. Silverstone foi uma questão de estratégia da McLaren que foi muito ruim. A Áustria, talvez ele podia ter ido pela, tipo, 4 vitórias na sequência ali. Poderia. Nesse recorte entre Áustria e Zandvoort. Poderia. Enfim. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Quero saber as opiniões de vocês. Mandem aí pra gente o que vocês acham aí dessa história toda. Tô curioso pra saber as opiniões dos nossos companheiros de grid. Olha lá, Dr. Mark falando aqui, ó, hot take, Lando Norris já broxou e Oscar Piastri nunca. Você acha? Cara, boa pergunta, hein? Você acha que por que, o Doctor? Você acha que o Oscar ele é muito centrado até no momento? Eu acho que o Lando Norris nunca broxou. Eu também acho. Eu acho que ele nunca broxou. Defendo isso aí. Só na Fórmula 1. Só na Fórmula Guilherme 1. Félix falando aqui, ó, ou o Norris começa a se impor na McLaren e sobre o Piastri, ou ele vai perder o campeonato por poucos pontos. Eu também acho, viu? Eu acho que ele precisa começar a se impor urgentemente, porque senão o negócio vai aumentar, vai virar uma bola de neve. E a gente sabe que o Lando Norris não lida bem com pressão. Gustavo Egon falando aqui, ó, não muito fora do tema, mas estamos vivendo a sinopse de Carros 3. Os novatos tomando conta e mudando o patamar. Dando o quê? O que estamos vendo, dado que estamos vendo, o Piastri tem tudo para ser campeão. Ele tem constância. Tem mesmo, ele tem muito mais constância do que o próprio Lando Norris, Sim. né? Dr. Marco falou assim, impressionante como o Lewis está lutando contra a calvície desde 2007 e ainda não perdeu a dura luta. Mano, eu tenho pra mim que ele, em algum momento, ele visitou as instalações turcas. Porque ele era muito, tipo assim, e hoje ele tem uma quantidade razoável de cabelo. É que eu não sei, cara, porque as trancinhas dele engana. Mas é que eu acho que antigamente... Ele parece ter menos cabelo. A linha capilar dele começava mais atrás da cabeça, agora parece que tá mais pra frente. Mas ele ainda tem uma testa grande. Não, ele tem uma testa respeitável, de fato. Respeitável. Sim. O Wesley falando aqui, estamos com o André Stella, ninguém quer o Norris campeão. Pô, a gente quer. O André Stella está sabotando. A gente quer, mano. Eu quero. Não estamos com o André Stella, não. O Lando Norris tem que ser campeão ao invés do Oscar Piastri. Esse ano é o ano de fraco, superestimado e sem graça, Oscar Piastri. Daqui 10 anos vocês voltam aqui com o Oscar Piastri, GOAT da categoria. Matheus Freires falando aqui, ó, o Norris é o sonho britânico de ser campeão em uma equipe britânica. Pois é, né? Também. Poderia ser. E assim como o Schumacher, uma equipe que ele roeu o osso, né? Chegou lá e o carro era um lixo, uma merda, e ele tá aí até hoje com o carro sendo o melhor carro do grid, né? É uma história bonita. História bonita. Emocionante. Resiliência. Emocionante. Neneca falando aqui, ó, a McLaren sabotou muito ano passado, atrapalhou. Ele se sabotou também, mas a McLaren atrapalhou bastante ele também no ano passado. Dr. Mark falando assim, ó, bem que podia aparecer um escândalo na McLaren com o Zac Brown e André Stella nível Corinthians de Augusto Melo. Pô, mas aí haja escândalo, hein? É difícil, pai, é difícil replicar. Caramba, eu quero ver o estatuto da McLaren pra ver se é tão permissivo. Conselho deliberativo. Igual o estatuto do Corinthians. Conselheiro vitalício. Puta que pariu, mano. Tem facção criminosa intervindo na gestão da McLaren. Senhor amado, velho. Será que tem facção criminosa? Acho que não. Paulo Jesus falando aqui, ó, Lando mais piloto, Piastri mais faca na caveira, sangue nos olhos. Imagina o Verstappen nesse carro, o campeonato já tava decidido. Provavelmente. Provavelmente. Se ele não batesse de propósito nas pessoas, com certeza. Do contra do CZ falando aqui, ó, concordo com o Dr. Marco. Querendo ou não, o Oscar meio que já correu atrás, entre aspas, de recuperar o resultado, pensando que ele pontuou muito pouco na Austrália e fez uma sequência de corridas no pódio. Pois agora ele meio que limpou esse problema ali pra ele, mas a real é que ele poderia estar hoje uns 20 pontos na frente, né?
Se ele não tivesse cometido aquele erro da Austrália. 20 não, 30 pontos na frente. Pois é. Jonatas Nogueira, sinto saudade de uma certa textura. Tá falando de alguém aí, né? A Larissa Manoela? Pô, mas que isso? Aí você tá com ela de graça. Não, ela é a Você tá textuda com ela mais de graça. famosa do Brasil. Não, Você acha? Eu acho. A Rafa Kalimann é mais textuda É e mais verdade. famosa. É verdade. É. Não, mais famosa não. Mais famosa não, você acha? Não é mais famosa. Pergunta pra sua mãe se ela conhece a Rafa Kalimann e se Conhece, ela conhece a porra. Larissa Manoela. Conhece. A Larissa Manoela fez Carrossel, pô. A Rafa Kalimann tava no BBB, porra. Não, tudo bem, mas a Larissa Manoela hoje é atriz de novela das 8. É. Enfim. A Rafa Kalimann também era, não era? Não sei. Ela é atriz, não é? É tipo atriz, ela é tipo atriz. Então. Ítalo Chocolate, ó, eu não quero nenhum dos... tem o Casa Kalimann, né? Com Então. certeza sua mãe assistia, não perdia um episódio. Ítalo Chocolate, eu não quero nenhum dos dois pilotos da McLaren campeão. Me fizeram torcer para Mad Max e eu não gosto muito. Então, Ítalo, Eu não gosto muito. Mas não vai ter como, né? O nosso Mad Max não vai tancar essa disputa aí. O carro dele é bastante pior do que o da McLaren. Então, cabe a você escolher aí algum dos McLarens. Não vai ter jeito. O Verstappen já ficou pra trás nessa daí, ó. Eu odiava a Mercedes, mas quando começava o ano lá, eu tinha que escolher alguém pra torcer, tá ligado? Porque era duro. Pois é. Ó, Dr. Marco falando aqui, ó. Pontos que confirmam minha tese. Norris é ansioso, dito por ele mesmo. Um grande admirador das noites açucaradas e de energético. Ô, Dr. Marco, mas aí Porque eu posso falar aqui? Você tá inferindo que quem gosta de noites açucaradas e energético já falhou na hora H? Mas posso falar, E assim, eu não queria dizer nada, mas parece que é uma experiência que parte de algo empírico da sua parte. Experiência própria. Experiência própria. Mas aí posso falar, se ele tivesse falhado já, a gente ia saber porque a Key Alves já dá com a língua nos dentes. Mas às vezes ele não falhou com a Key Alves. Mas imagina a pressão psicológica dele, tipo assim, não posso falhar, porque senão ela vai contar pra todo mundo, entendeu? Ela tem muito e ainda assim ele não falhou, entendeu? Eu acho que ele é um cara resiliente. Entendi. Ou às vezes ele só fica nervoso no carro de Fórmula 1, né? Pode ser também, né? Às vezes, entre quatro paredes, Lando Norris se solta um pouco mais. Enfim, comenta aí o que vocês acham que vai acontecer com esse campeonato aí. Quero saber as opiniões de vocês.